Irmãos queridos, graça e paz, com temor e tremor, na noite desta quinta-feira, nós estamos dando continuidade ao estudo das bem-aventuranças. Nós estamos fazendo nossa reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e observando as bem-aventuranças. Nós chegamos agora na quarta, que está aqui em Mateus 5, versículo de número 6. Palavras da boca do nosso Redentor, Jesus Cristo, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Igreja querida do Senhor, observe mais uma vez que o pregador, nosso Senhor Jesus Cristo, está nos dando a definição por excelência daqueles que entrarão no reino de Deus, daqueles que herdarão o reino dos céus, no novo céu e na nova terra, daqueles que foram salvos por Deus em Cristo Jesus. E este sermão pregado por Jesus Cristo choca a sua audiência, porque ele traz um contraste com a religião externa, institucional dos fariseus da época de Jesus. Provérbios capítulo 14, verso de número 12, Salomão diz que há caminhos que para o homem, e parafraseando Salomão, há caminhos que para as religiões parecem ser bons, mas o fim é catastrófico. Marcos capítulo 7, verso de número 6, o Senhor Jesus Cristo diz, citando Isaías, que há um povo que o adora de forma externa, é de boca e não de coração, visto que o coração está longe. Há caminhos, IPT, que não são de Deus. Sim, a vereda de Deus é Jesus Cristo. João 14, verso de número 6, Jesus afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão via Jesus Cristo. Jesus está chamando a atenção para uma sondagem do coração, para que nós fizéssemos um autoexame do coração. Observe que as 4 primeiras bem-aventuranças definem aquele que entra pela porta estreita e caminha pelo caminho apertado, mas que conduz para a vida, e aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, como ele mesmo, Jesus Cristo, afirmou no capítulo 7 de Mateus, versículos 14 e 24. Você conhece muito bem a história do Jeca Tatu, do nosso escritor Monteiro Lobato. Não haveria desejo algum neste personagem até que entra a Anquilostomina Fontoura. Não, meus irmãos queridos, havia fome por Deus em nós, pela palavra de Deus, pela oração. Nós não tínhamos fome de nada acerca de Deus, até que o Espírito Santo nos foi concedido. O pregador, Senhor Jesus, está apresentando ao mundo seus discípulos, a sua igreja. Mateus capítulo 6, versículos de número 31 a 33, Jesus diz que nós não deveríamos nos comportar como os gentios, que se preocupam com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Nós deveríamos nos preocupar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, visto que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Jesus está atestando que só o Espírito Santo produz esta fome no cristão, que o mundo desconhece. Romanos capítulo 14, no verso 17, Paulo diz que o reino de Deus não constitui em comida e bebida, mas sim em poder, e sim na alegria do Espírito Santo de Deus. Todos os dias, meus irmãos, sentimos fome de pão, sentimos sede de água. Nossa busca diária é por pão, é por água. Nosso Senhor está falando de necessidades básicas para a nossa sobrevivência.
mas nem só de pão viverá o homem. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 4, versículo 4, citando os livros da lei, quiseram fazer dele o rei do pão. Em João capítulo de número 6, versículo de número 15, Jesus foge desta cambada. O Espírito Santo de Deus produz em nós o querer, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É o Espírito que produz em nós o desejo ardente por Cristo, como Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, verso de número 2. Mas por que, igreja, que o Espírito produz em nós esta fome e esta sede? Há um motivo, porque estar com Deus no mundo exige santidade. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, lembrem-se, Deus é santo, mas o Espírito é o Espírito Santo, que viria para nos convencer e causar em nós fome e sede pela justiça de Deus, que é Cristo. João capítulo 16, versículo de número 8, no cenáculo, Jesus, ao despedir dos seus discípulos, disse que o Espírito viria e nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Fome e sede de justiça, igreja, é desejo de estar com Deus, mas Deus é santo. Por isso o salmista diz no Salmo 27, verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. A ovelha de Jesus irá falhar. Sim, nós pecamos diuturnamente, mas não é desejo meu, não deve ser desejo seu isto. 1 de João, capítulo 2, versículo 1, empate com esses versos, pasmem com estas verdades. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 9, fome e sede de justiça é não querer pecar, é desejar e buscar ser santo. Salmo 63, versículos de 1 a 8, medite nestas verdades. Salmo 105, versículo de número 4, agarre-se em Deus. Jeremias 29, 13, lembrem-se, Deus, Ele tem a sua justiça, que é externa a nós. O que não é fome e sede de justiça, igreja, é buscar a Deus pela bênção, é buscar a Deus pelos milagres, como os vendilhões do templo. Buscar a face de Deus é o que nós devemos e não as mãos de Deus. Se você é pai, se você é mãe, não há coisa mais triste quando depois de um dia de trabalho, quando chegamos em casa, os nossos filhos pulam no nosso colo porque estão olhando para as nossas mãos se trouxemos ou não algum agrado para eles. Irmãos, olhem para Cristo, busquem a Cristo. O que não é fome e sede de justiça é fazer justiça com as próprias mãos. O puritano Thomas Watson escreveu sobre 2 tipos de justiça, a imputada em nós e a implantada em nós. A justiça imputada de Deus é a justiça que nos é dada quando cremos em seu Filho. Jesus, neste instante, se torna a justiça de Deus em nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, Jeremias 23, versículo 6. A justiça imputada é o fruto do Espírito Santo de Deus ao nos convencer de Cristo e nos levar a crer no Senhor Jesus. Nesta hora somos revestidos de Deus em Cristo. A justiça implantada, ela é fruto do Espírito, é a fome bendita que surge da graça de Deus em nós. Este desejo que nós por natureza não tínhamos. John Stott, por exemplo, uma das maiores mentes exegéticas que o mundo teve, escreveu que a justiça tem 3 aspectos: o aspecto legal, moral e social. O aspecto legal é a nossa relação com Deus, é viver debaixo da justiça de Cristo imputada a nós. O aspecto moral é o seu caráter, é viver de forma santa, piedosa, irrepreensível, na presença de Deus e dos homens. Esta é a justiça implantada em nós.
e também a justiça social, sua relação com o próximo, é a nossa integridade nos negócios, no lar. Lembra de Tito, capítulo de número 2, versículos 11 e 12? A graça se manifestou salvadora, a graça tem nos educado a vivermos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Novamente, o puritano Thomas Watson disse: cuidado com o apetite hipócrita, cuidado com o apetite por barganha. Deus não é um mero instrumento que está lá para proteger a nós, perdoar a nós, dar saúde, salvar pessoas. Não faça como Balaão. Números capítulo 23, versículo de número 10. Balaão diz: eu quero ter a morte do justo, mas eu não quero viver como justo. Cuidado com o apetite condicional. Lembra? Aqueles que querem Jesus, mas também os pecados de estimação, como o jovem rico, registrado em Mateus capítulo 19, verso 22. Cuidado com o apetite fora de tempo, aqueles que querem Deus só no final da sua vida. Não seja tolo, não seja nécio, como aquelas virgens registradas em Mateus capítulo 25, versículo 11. Graças a Deus, IPT, que há o apetite de Deus por Deus. Lembra de Moisés? Ele presenciou coisas que nós jamais veremos e ainda disse: quero ver a tua glória. Êxodo 33, versículos 15 e 18. É como se Moisés estivesse dizendo: eu quero mais de Deus. Isso é fome, isso é sede de justiça. Lembre-se, meu irmão, que apetite intenso é fome, fome diferente de vontade de comer. Lucas capítulo 15, por exemplo, nós temos este exemplo: um menino, um jovem peralta, aquele pródigo que tem vontade de comer e ele vai aos porcos. Lembre-se que este apetite intenso descrito por Jesus é diferente de fome. Quem tem este apetite, quem tem esta fome, vai à casa do Pai. Mas quem tem vontade de comer, vende o seu direito de primogenitura a troco de um prato de lentilhas. Goren ten Boom, uma mulher que viveu no ápice da Segunda Guerra Mundial, confinada dentro de uma concentração inóspita, escreveu que o que mais se falava nos campos de concentração, nos campos nazistas, era de pão, fome, muita fome, um apetite insubstituível. Não adianta entretenimento, não adianta mesa bonita, cama boa, nada pode substituir Deus na vida dos seus santos. Há uma promessa aos famintos e sedentos por Deus. Jesus diz: eles serão fartos, Deus os dessedentará, Deus os fartará com o Evangelho. Um dia, preste atenção nisto, igreja, uma multiesposa da cidade de Sicar, que achava que podia encontrar sentido para a sua vida no próximo lance amoroso. Alguns acham que o divórcio é algo da Hollywood moderna. Não, é da Sicar antiga. Aquela multiesposa estava achando que poderia encontrar algo para satisfazer a sua vida no próximo lance amoroso, mas Jesus a encontrou, o amor a abraçou. Pergunta a você na noite deste dia: você honestamente anseia por algo mais na sua vida que não seja Jesus? Você honestamente reconhece que aquilo que tem buscado efetivamente não funciona? Você, meu irmão, você, minha irmã, gostaria de ter algo que efetivamente sacia a sua fome de sentido, que há na sua alma, que dê sentido àquilo que há na sua alma? Você está em busca de um bem último, que quando é encontrado não haverá necessidade de buscar mais absolutamente nada? Se é assim, eu convido você para que empreenda uma aventura através das páginas da Bíblia. Leia a Bíblia,
Mas antes de começar esta aventura pelas páginas da Escritura, você de imediato possa saber que quando Jesus encontrou aquela mulher, ela bebeu da água que ele lhe deu. Você quer beber dessa água? Se você deseja ardentemente beber dessa água que é Jesus, porque você está em busca de algo que mitigue sua sede, sacie sua sede, mate a sua fome, te farte fora do Evangelho, então pode ter certeza, meu irmão, que aquele que encontrou Jesus, encontrou o bem supremo. Vá para a Bíblia. Se você tem fome e sede de Deus, da justiça de Deus, não pare de ler as Escrituras, curve a sua fronte agora mesmo, e se você é um daqueles que está em busca, eu quero lhe dizer que nada, absolutamente nada, nem a sua namorada, nem o seu namorado, nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem a sua riqueza, nem todos os prazeres desse mundo, sejam eles quais forem, os mais intensos, nada, absolutamente nada, poderá funcionar a não ser Jesus Cristo. João capítulo 4, verso 14, Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você deseja da água de Deus? Você deseja do pão de Deus? Então você vai ter alegria completa. Deus nos satisfaz plenamente em Cristo. Se você não tem fome e sede agora, eu me entristeço por você, porque você terá mais tarde e lhe será negado. Lembra da história do rico e do Lázaro em Lucas 16? Leia o verso 23 e 24. O convite de Jesus é: vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Você será satisfeito agora e para sempre. Por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu oro, meu irmão, eu oro, minha irmã, para que o Espírito de Deus nos dê fome e sede da justiça que procede de Deus, que é Cristo, da justiça que é o Evangelho, e aí sim seremos fartos, cheios da bondade de Deus. Se Deus mudar o seu coração, suas necessidades mais básicas também serão mudadas. O homem natural não pode desejar a Deus e nem consegue, mas o homem em quem o Espírito Santo operou o milagre de dar um novo coração, um coração de carne, contendo a lei de Deus ali inscrita, este coração sensível, este sim vai desejar a justiça de Deus, vai desejar Jesus. Esse homem vai desejar a retidão, a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, assim como ele deseja comer e beber. Como a comida e a bebida são para o corpo, assim é a busca da santidade, do perdão, do relacionamento com Deus, para aqueles que foram regenerados, ou seja, para os cidadãos do reino. Eles irão buscar a Jesus e o acharão. Jeremias 29, 13 diz o Senhor que ele deixaria ser achado. IPT, ter fome e sede de justiça, eu termino na noite deste dia, não é querer e se condoer com a justiça do mundo, não é acabar com a pobreza e as discrepâncias sociais. Ter fome e sede de justiça, nas palavras de Jesus, é desejar intensamente a retidão, a santidade, o relacionamento pleno com Deus, é desejar Jesus de todo o coração. A paixão de Jesus pelos afazeres de seu Pai Celestial o devorava, o consumia. Em João 4, versos 32 e 34, lemos que o seu alimento era fazer a vontade de seu Pai. Portanto, igreja, o próprio Jesus foi retratado como um homem que buscava apaixonadamente a justiça e que alcançou o que estava buscando. Preste bem atenção, não havia como Jesus ter sido mais justo do que ele foi, mas em sua natureza humana ele tinha fome de justiça e foi farto pelo seu Pai. IPT, o desejo aqui expresso por Jesus é de estarmos bem com Deus, é estarmos cheios da justiça de Deus, que é Cristo. Nas palavras dos puritanos, é estar livre do pecado. Cristo é quem nos justifica.
é estarmos livres do domínio do pecado, é Cristo que nos santifica, é estar livre do próprio desejo de pecar, Cristo é quem nos glorifica. Resumindo, é se ver livre do próprio eu em todas as suas facetas e ser cheio de Cristo. O Dr. Mark Lloyd Jones fala de 2 testes para sabermos se essa fome e se esta sede está em nós. Primeiro, percebemos o quanto é falsa a nossa própria justiça. Segundo, temos profunda consciência de que precisamos de um Salvador. Isso é fome e sede por justiça. O bem-aventurado deseja estar na presença de gente que acrescenta, como a poesia de Guimarães Rosa em Grande Sertão, Veredas. Ele disse, é junto dos bons que a gente fica melhor. O bem-aventurado deseja a oração, o bem-aventurado deseja ler e meditar nas Escrituras, o bem-aventurado deseja Deus mais do que tudo. IPT, ter fome e sede de justiça não é querer e se condoer com a justiça deste mundo. Ter fome e sede de justiça é se alimentar de Deus, é desejar intensamente a retidão e a santidade. Por isso eu desafio você na noite deste dia a se quedar aos pés do Senhor e orar para que Ele produza no seu coração fome. Eu te pergunto, concluindo, onde está a sua fome? No sucesso transitório, no trabalho, no lucro, na diversão, no descanso, na família? Não me diga que você precisa dessas coisas, você precisa do Senhor e de sua graça, pois a sua graça é que te basta. A graça de Deus é melhor do que a vida, diz o Salmo 63, verso 3. Eu oro para que o Senhor lhe dê fome por Ele, e sendo assim, só assim, você será verdadeiramente farto. Uma abençoada noite e até breve, se assim Deus nos permitir. Num dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá, outra vez aqui Jesus irá, mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá, outra vez aqui Jesus virá, mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor.